Procurar psicólogo às vezes é tão difícil, né? Você tenta, liga, manda mensagem, ouviu falar bem de um, mas a agenda tá cheia, o outro não conecta, um caos. E aí vem a dúvida, será que eu que tô exigente ou só não encontrei o profissional certo ainda? Ainda bem que minha amiga sabe das coisas. Me indicou o Clinical Match, que é simplesmente o jeito mais inteligente de encontrar o profissional ideal. É só você preencher os filtros com o valor que pode pagar por sessão, o tipo de especialista que procura, o tipo de tratamento de que precisa, tipo de abordagem, em que público você se encaixa, onde quer ser atendido e se quer que a sessão seja online ou presencial. E pronto, ele te mostra quem realmente tem a ver com você e pode te ajudar. Você pode marcar a sessão direto pela plataforma. Chega de tentativa e erro na hora de procurar um profissional. Afinal, saúde mental é coisa séria. Se está procurando profissionais qualificados, experimente agora o Clinicore Match. Afinal, marcar terapia precisa ser descomplicado. Clinicore, conectando você ao melhor cuidado.